irmãos, minhas irmãs, é com muita alegria e satisfação que cumprimento a todos em mais essa oportunidade de darmos seguimento ao Escatologia versão 5. Hoje nós estaremos estudando a aula de número 31 e a 8ª aula do Santuário Celestial. Com a graça de Deus, hoje nós conseguiremos fechar os 2.300 anos na forma analítica, analisando todos os detalhes que a profecia bíblica mostra dentro do contexto da maior cadeia profética da Bíblia Sagrada, os 2.300 anos. Eu gostaria, antes dessas considerações, de convidar o irmão Arlindo, que venha fazer a oração inicial para nós darmos seguimento ao estudo. Bondoso e amado Deus, obrigado por mais uma vez estarmos aqui reunidos em Tua Palavra. Amém. Para aprendermos mais um pouco dessas aulas. Amém. Que o irmão Rafael possa nos instruir bem, para que possamos sair daqui sem alguma dúvida. Amém. Também, Pai, obrigado por ter protegido a cada um, por estar aqui hoje. Amanhã, Pai, retorno à minha cidade, com minha família, que o Senhor me proteja na viagem. Amém. E proteja essas famílias, Pai, que me acolhe sempre. Amém. E esteja conosco sempre a cada passo. Amém, Senhor. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus te agradeço. Amém, Senhor. Na aula passada, nós entramos no Apocalipse, capítulo 17, para entendermos a brutalidade da intimidade jezabita, característica mencionada no período da igreja de Tiatira, dentro do contexto apocalíptico. E quando a gente fala em profecias bíblicas, a melhor coisa que a gente faz é ir lá na Bíblia, abrir e conferir, para tentar entender o recado de Deus para esses períodos da igreja. Aí sim a gente consegue consolidar com maturidade cada passo da interpretação bíblica da profecia, da doutrina, tudo o que a palavra de Deus nos apresenta de forma tão clara e objetiva. Claro, muita coisa na Bíblia Sagrada está camuflada, está escondida, está escrito de forma subliminar, muitas vezes também está entre as linhas, muitas vezes encontra-se nas entrelinhas, porque se a palavra de Deus fosse direta, na maioria dos seus ensinos, não tivesse parábolas, profecias, ou que não precisasse de ter interpretação tão delicada em muitos casos, meus amados, nós não teríamos Bíblia Sagrada mais, com certeza. O ser humano com um dilúvio nas costas que nós temos na nossa história, por causa da maldade, da violência que a terra chegou nos dias antes do dilúvio, que é o que nós temos de apresentação, de justificativa do dilúvio, que a terra encheu de violência e era só maldade. De lá para cá, dá para ter uma clara ideia. Para entendermos a palavra de Deus, é com ela mesma que nós encontraremos a interpretação dela. Esses caminhos estão revelados nos Escritos Sagrados. Mas cabe a cada um de nós comungarmos com Deus, buscarmos a orientação de Deus, e Ele nos concederá a sabedoria na medida certa para entendermos, praticarmos e ensinarmos. Que inclusive a nossa missão está vinculada exatamente com essa questão, de levarmos o Evangelho a todo o povo, tribo e língua. Porque esse Evangelho do Reino será pregado em testemunho a todas as gentes, aí então virá o fim. É o que está relatado em Mateus capítulo 24, verso 14, que é o último sinal a ser cumprido para que isso se suceda, a volta de Cristo. A maior promessa da Bíblia Sagrada, feita pelos lábios do próprio Filho de Deus, e a nossa maior esperança. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No Apocalipse 17, então, vimos a brutalidade, a característica idêntica, familiar, da antiga Jezabel, esposa de Acabe, dentro do período de Tiatira. Como a corrupção, a idolatria foi realmente pesado na história da igreja de Tiatira. E o assassinato do povo de Deus por essa rainha no passado foi tão grande, agora da mesma forma. Jezabel matou, perseguiu e matou os profetas. Matou o povo de Deus, sacrificou o povo de Deus. O período de Tiatira foi manchado por 1260 anos de perseguição do gênero. E nós vimos isso em detalhes, mergulhando no Apocalipse 17, na aula passada.
Nós vimos também no Apocalipse 17 o poderio econômico dela, vestido de ouro, pedras preciosas, pérolas e cálice de abominação na mão, para poder embriagar todos os que habitam sobre a face da terra, pequenos, grandes, livres e servos, reis, etc. E outra coisa, vimos também o vínculo político, e não só político, religioso, e o pior de todos, o vínculo letal com sociedades secretas. Coisa muito grave. Nós vimos que a questão do surgimento do Papa Negro dentro daquele período foi uma coisa muito grave. Surgiu lá dentro daquele período, da igreja de Tiatira. Inácio de Loyola foi o primeiro Papa Negro, ordem jesuíta. E de lá para cá, uma história terrível da movimentação dessa unidade dentro do sistema religioso católico, que inclusive mencionei, que a Pena Inspirada comenta no Grande Conflito, levanta muita informação negativa contra esse movimento daqueles dias, e ela não sabia, não tinha conhecimento de que era um Papa Negro que estava já em pleno movimento, a pleno vapor. Não fez parte da revelação da Pena Inspirada esse termo Papa Negro, só se conheceu o Papa Branco normal. Mas o movimento jesuíta foi identificado por Deus, apresentado pela Pena Inspirada nos seus escritos, no Grande Conflito, ordem jesuíta, coisa gravíssima. E no descobrimento das Américas estavam eles envolvidos o tempo todo, na colonização desses continentes, na formação desses continentes, na socialização e educação desses continentes, coisa tremenda. Uma história muito íntima, vinculada nesses países, mas a América do Norte, especialmente, conseguiu fortemente se manter como um continente protestante, uma nação protestante, que já era previsto no Escrito Sagrado. Nós vimos isso também no surgimento da besta que sobe da terra. Tinha 2 chifres semelhantes a de um cordeiro, justamente liberdade civil e religiosa. Foi característica do surgimento da América do Norte. Mas já a América Central e a América do Sul, muita e muita influência do catolicismo tradicional e com muita força. Hoje, nos nossos dias, do final do século passado para cá, é que a movimentação evangélica tem dividido e até superado a movimentação católica cristã na história do nosso país. Mas um trabalho a duras penas, porque a tradição é muito forte, principalmente no quesito idolatria, difícil de mexer. Arilson, falando que a tradição é tão forte que você pode observar que existem muitos cristãos que de qualquer maneira eles falam, Ave Maria, Nossa Senhora, Virgem Maria. E isso é contaminado por causa do vício, porque a tradição é tanta que às vezes ele é cristão, ele é crente, mas ele pegou aquele costume, passa a fazer parte da gíria, isso, da comunicação constante. E você pode observar. Infelizmente é uma verdade dura e lamentável, né? Que até dentro da igreja a gente vê esse tipo de comportamento, de linguajar. Então veja que nós vimos esse perfil, esse poderio econômico, político e o vínculo com sociedades secretas, que é o grande problema, tanto maçonaria, P2, uma história terrível levantada pelo David Yallop, o investigador que escreveu o livro Em Nome de Deus, que eu citei na aula passada, que vocês encontram na internet se procurar. Então é uma matéria que apresenta coisa terrível realmente, coisa tremenda da história da movimentação dessa religião sobre a face da terra, que nós na profecia estudamos como Igreja de Tiatira. Vimos inclusive também o assassinato do Papa, o Albino Luciani. Papa João Paulo I foi assassinado por envenenamento, vimos na aula passada. Isso é um assunto gravíssimo. Parte da investigação dos relatórios dos escritos de David Yallop, está lá o relato com documentário, com testemunhas, e uma história terrível. Estourou e foi anos à frente, até por volta da década de 90, por volta de 95, 96, ainda estava aprendendo e arrastando gente envolvida com esses escândalos do Banco Ambrosiano com a máfia italiana. Coisa tremenda. Então, é documentário que todo mundo procurar, vai encontrar, e no livro do David Yallop está lá, escancarado, para quem quiser ver. É um livro
em nome de Deus. Então é uma matéria, inclusive, foi perseguida para estudar sumiço e tudo, mas consegue, pela internet consegue comprar. É uma obra rara, Em Nome de Deus, escrito por David Yallop. Nós vimos também que, inclusive foi por causa do assassinato de João Paulo I, é que as duas bestas se encontraram no deserto, como está relatado em Apocalipse 17, verso 3. É a razão pela qual o Papa João Paulo II pisou pela primeira vez, então, um Papa em terreno americano, que até então eram inimigos absolutos. Desde que o povo fugiu da Inquisição e formou a nação protestante, a inimizade foi declarada e aberta. Essa costura foi feita e formatada no início da década de 80, quando Ronald Reagan recebeu João Paulo II lá. Justamente o propósito principal, dentre vários, o principal era que o governo americano segurasse a questão da exumação do cadáver de João Paulo I. E foi seguro, não foi tocado no corpo de João Paulo I. Ficou quietinho, corpo de santo tem que ficar quieto, não pode mexer. Então, ele conseguiu esse apoio do governo americano na época. Ainda citei, Ronald Reagan era maçom do 3º grau, Bush, que era o vice dele, o Bush velho, era do 33º grau. E ele ia subir o governo e ficar 2 mandatos. Depois vinha o filho dele com mais 2, que também era do mesmo nível do pai, dentro da maçonaria. Então, coisa tremenda, tremenda. E a união desses 2 poderes, dessas 2 bestas, da terceira com a primeira, a segunda, que é o governo francês, também, as 3 pertencem à ONU, é a base principal da ONU, mas essas 2, unidas, em decisões que eles tomaram ali, projetos de ação que eles tomaram juntos, partiu tanto linha religiosa quanto linha política, nova era, nova ordem, partiu assuntos de controle a nível mundial de assuntos do gênero, inclusive com o ecumenismo mundial, que é um propósito muito forte do Vaticano, ventilado, estudado e planejado e executado, está em execução até hoje. Por trás de tudo, a Opus Dei, que coordena todas as estratégias de ação da Igreja Católica. Então, meus amados irmãos, é um assunto gravíssimo que nós vimos na aula passada e vamos finalizar hoje com mais alguns detalhes, fechando os 2.300 anos. Um detalhe interessante, na aula passada, ao discorrer verso a verso, acabamos passando batido no verso 9 do capítulo 17 de Apocalipse, que fala que as 7 cabeças da besta ou do dragão, que é a mesma coisa, são 7 montes aonde a meretriz está sentada. Eu já tinha citado em aulas anteriores o Aventino, o Capitólio, o Esquilino, o Célio, Palatino, Quirinal e Viminal, os 7 montes de Roma. Meus amados, faz parte de uma das 7 maravilhas do mundo até hoje. E é uma identificação geográfica, é um GPS bíblico para mostrar e comprovar onde é um dos quartéis generais das potestades da maldade. O governo político religioso de Roma. Não se esqueça que lá em Apocalipse 13, verso 2, é apresentado que ela tinha as mesmas características da grande Babilônia antiga, que é a do leão, de Daniel 7, tem as mesmas características do urso também, daquela visão de Daniel, que apoio de Estado e Igreja, Medos e Persas, lembra? Tem as mesmas características do leopardo, estratégia e movimentação rápida de ações, e o dragão, que é aquele esquisitão do Império Romano, de Roma pagã. Aí apresenta o dragão, que é aquela besta que aparece lá, aquela besta fera com 10 chifres, etc. Comenta que o dragão deu-se-lhe o seu trono e grande poderio. E no final do verso 1 do capítulo 3, está falando que na sua cabeça estava cheio de nomes de blasfêmia. Dentre os muitos, temos Vicário e Vice-Filidei, que jogado em algarismo romano dá o 666, que está identificado lá em Apocalipse 3, verso 18. Calcule o nome da besta, bate não só esse nome, mas outros nomes. Meu nome tem Rafael Diniz Caetano, tem D vale 500. Pode até coincidir, meu nome com sobrenome, dá. Nunca fiz essa conta, nem quero fazer. Mas eu não tenho nem um chifre na cabeça, quanto menos 10. Eu não tenho envolvimento nenhum
com política, religião e confusão de história de Tiatira, de papado, de perseguição, de mortandade, de ordem jesuíta, Papa Negro. Então, vários nomes. Eu já vi uma série de fantasias aí, pessoas querem pegar o nome da senhora White, jogar para dar 666, pegar o nome não sei de quem, nome não sei de quem. Não interessa. O que interessa é o que a Bíblia fala, que esse nome está envolvido. História, profecia, doutrinas bíblicas. Irmãos, o que está sendo dito aqui sobre esse poder perseguidor, há mais de 600 anos antes de Cristo, o profeta Daniel já vinha traçando, escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo. João vai e confirma, e a história simplesmente autentica tudo o que a palavra de Deus falou há milhares de anos antes de acontecer, e bateu em cima. Então não adianta querer só pegar o 666, que não tem nada a ver. O negócio é o 666, é os 10 chifres da cabeça, é os diademas que tem. Então tudo isso é a história, a movimentação histórica, a movimentação atual desse movimento e tudo que se caracteriza desse movimento. É gravíssimas informações contidas na Bíblia Sagrada, denunciando esse poder perseguidor e unificador de movimentos religiosos sobre a face da terra. Lembra que eu falei da escola dominical, né? Pois é, pensa bem nisso aí, reflete, porque na Bíblia tem escola sabatina, de ponta a ponta. E lá em Isaías 66, 22 e 23, fala que no novo céu e na nova terra vai continuar todo sábado sendo o dia de adoração. Jesus tinha por costume ir na sinagoga todo sábado. Novo Testamento. Depois da morte dele, elas no sábado repousaram conforme o mandamento, e no domingo é que foi lá levar os trem da sepultura. Então, se tivesse mudado alguma coisa, ali já não tinha feito desse jeito. E lá em Atos dos Apóstolos está crivado de reuniões em dia de sábado dentro da igreja. Era o dia principal de culto e continua sendo até hoje. Fugir disso aí está fugindo da orientação bíblica. Aí precisa de refletir. O que é que nós estamos querendo obedecer? Tradição ou obedecer a palavra? A palavra fala de sábado. E no novo céu e na nova terra vai continuar. Fica ligado nisso aí. Não adianta depois querer falar para Jesus, eu não sabia. Aí o jeito é pedir para o rochedo cair na cabeça, né? Porque está sabendo e está enfrentando, está metendo a cara, está peitando, está pagando para ver. Não vale a pena não. Deus chama por amor. Não escutou? Ele vai chamar pela dor. Nossa vida é feita de escolha, né? Nós somos livres. A aula de hoje. Hoje nós entramos no período da igreja de Sardes. Saímos de Tiatira, agora entramos em Sardes. Tiatira foi de 538 da era cristã até o ano de 1798. Os 1260 anos tão comentados no Antigo e no Novo Testamento na profecia bíblica. Tanto Daniel comenta dele, quanto João do Apocalipse comenta. E Jesus também dá vários lampejos no sermão profético sobre esse período dos 1260 anos. O próximo período da igreja cristã, lá no Apocalipse, capítulo 3, verso 1, Sardes. Se você observar em Apocalipse, capítulo 21, verso 20, Sardes é o sexto fundamento dos muros da Nova Jerusalém. Sardônia. Sardes é de onde deriva a palavra Sardônia, ou Sardes, a joia do sexto fundamento dos muros da Nova Jerusalém. No capítulo 3, verso 1 de Apocalipse, fala que você tem o nome de quem está vivo, mas na verdade está morto. Irmãos, presta atenção. Eles acabaram de sair de uma perseguição de 1260 anos. Já parou para pensar que estresse que é esse? Quantas gerações nasceram e morreram debaixo de perseguição religiosa? Não podia ver um cavaleiro templário, um cavaleiro de Malta, não podia ver um exército, não podia ver nem barulho de casco de cavalo, já estava correndo, com medo de morrer. Não podia ver ninguém, soldado de império nenhum, de nada. Trauma. Por isso que foi chamado de Idade Escura, esse período da Inquisição, do período da supremacia papal. Então todo mundo estava morto em pé. Os poucos que sobreviveram, nós vamos ver aqui no contexto bíblico, tinha pessoas que sobreviveram, mas tem o nome de quem está vivo, mas na realidade estava mortinho.
estava no pó do traque, estava sobrevivendo estritamente pela graça de Deus. E o período de Sardes vai de 1798 até 1833, esse período. No capítulo 3 de Apocalipse, no verso 4, comenta aí, que você observa lá, que tem algumas pessoas que não deixou se contaminar, que não deixou suas vestes se contaminar com a corrupção, com a pecaminosidade, com a embriaguez do período de Tiatira, que conseguiram sair limpo. E é justamente aí que vem o recado para esses que saíram firmes, para eles tentar arrebanhar os demais. Tipo, quando Jesus falou para Pedro, Pedro, quando você se converter, vai lá e arrebanha os seus irmãos. Então a mesma orientação, esse grupo que saiu sem sujar, tinha que ir nos que estavam sujos, esse que estava, tem o nome de quem está vivo, mas estava morto. Então esse grupo estava vivo, tinha que ir nesse que estava meio morto e tentar acordar eles. E aí comenta que eles andarão de branco, porque eles são dignos do Senhor. Então esse grupinho que estava lá em Sardes saiu, é desse grupo que surgiria o próximo período que nós vamos entrar, que é Filadélfia. É desse grupo que surgiria os escolhidos, onde a profecia apresenta a abertura do período de Filadélfia, de 1833 a 1844, também conhecido dentro da linguagem bíblica, Filadélfia é amor fraternal. Pronto, tá beleza. Mas tipicamente conhecido na profecia e na história como o período millerita. Porque esse indivíduo, Guilherme Miller, que surge dentro desse período, era um indivíduo que era até descrente, apesar de ser filho de crente, mas se tornou um grande baluarte na causa de Deus. Se converteu de forma absoluta e se tornou um dos mais célebres estudiosos da palavra de Deus de todos os tempos. E conseguiu interpretar, entender, explicar com pouco vacilo as profecias de Daniel e Apocalipse, as profecias bíblicas de um modo geral. Foi um servo de Deus, usado como instrumento vivo na mão de Deus para fazer essa apresentação. E esse indivíduo realmente foi um grande instrumento na mão de Deus. E na profecia, esse movimento, se você observar o que está escrito sobre Filadélfia, no capítulo 3, do verso 7 ao verso 13, meus amados, dá para ver claramente essa movimentação dentro da característica da profecia. Observe lá. Boa noite, mocinha. Boa noite para vocês. No verso 9, de cara, faz um comentário aí do Apocalipse 3, que tinha um grupo de crente mequetrefe lá dentro da Filadélfia, desse período de Filadélfia, que eles reconheceriam na marra o amor de Deus por aquele grupo e o amor daquele grupo por Deus. Na marra, mas na realidade que eles não tinham como negar. De tão grande foi o testemunho que esse grupo que não se contaminou estava dando naquele período. E no verso 10, para mim, tem uma evidência mais forte ainda. Lá comenta de que cairia sobre a história do planeta, um grande impacto, uma grande prova que cairá sobre o mundo. E essa prova que cairá, só os verdadeiros cristãos é que conseguirão romper com firmeza. É o que está comentando no verso 10. E no verso 11, faz outro comentário muito interessante. Importa que profetizes novamente. Irmãos, se encaixar isso aí com Apocalipse 10, 10, a história do livrinho, João pega o livrinho, põe na boca era doce como mel e no vento ficou amargo como fel. Presta atenção se isso não encaixa perfeitamente com os discípulos vendo o mestre deles lá na Calvário. Viu ele ressuscitar tanta gente, viu ele curar tanta gente, agora viu ele lá pregado na cruz, morrendo de uma execução de crime hediondo. E ele na frente de dois marginal, que só o chefe de quadrilha ficava na frente. Quando executavam a quadrilha, o chefe era colocado na frente de dois ladrões. E assim foi colocado ele. Satanás traçou estrategicamente, as potestades da maldade traçou, para que essa humilhação fosse absoluta sobre o Filho de Deus.
que a morte e ressurreição dele, na realidade, superou tudo isso de maneira mais poderosa ainda. Mas na boca daqueles discípulos, tudo que eles aprenderam na boca docinho, agora estava amargando no ventre. Agora aqui está falando de Filadélfia, desse período millerita, porque Miller, ele cometeu um único erro. Quando ele analisou 2 Pedro 3, de 8 a 13, aqueles elementos ardendo se fundirão, ele entendeu que 22 de outubro de 1844, que ele acertou as datas, tudo, entendeu tudo, ponto a ponto, vírgula a vírgula. Só que ao invés dele entender e ensinar que Jesus passaria do lugar santo para o santíssimo, que é o que qualificava a interpretação paralela da profecia, o tempo todo a profecia do santuário andou em paralelo com o santuário terrestre. Daniel 8 está fazendo esse paralelo, para mostrar que no céu estaria acontecendo de forma real o que aqui na terra era simbolizado. Então ele vacilou nisso aí, Miller. E ao invés de ele ensinar que estava havendo uma passagem do lugar santo para o santíssimo, das funções de Cristo, que estaria acumulando além da função de advogado e intercessor nosso, ao passar para o lugar santíssimo, ele acumularia apenas mais uma função, juiz. E ele não. Ele já empolgou e vinculou o assunto de 2 Pedro 3, de 8 a 12, de 8 a 13. E Jesus está voltando, dia 22 de outubro de 1844. E pregou a volta de Cristo. Quantas e quantas empresas que os donos deu para os funcionários, e depois Jesus não voltou, no dia 22 de outubro de 1844, gráfica que usaram para escrever e mandar recado para o mundo inteiro, o tanto de gente que foi para cemitério para ver os mortos ressuscitar. Meus amados, foi uma decepção muito grande, um impacto mundial para a igreja naqueles dias, que é o que a profecia aqui do Apocalipse, se tratando de Filadélfia, passou. Uma grande prova que se abalaria sobre o mundo, mas que só os verdadeiros conseguiriam romper. O próprio Miller não teve condição de levar para frente mais nada, tão decepcionado que ele ficou. Isso foi um dia de decepção. Mas ele foi visto nas visões da pena inspirada dentre os salvos do Senhor. Ele estará ressuscitando entre eles. Mas o impacto foi muito grande. Ele ficou em muita evidência com as interpretações que ele conseguiu tirar da própria Bíblia e apresentar para o mundo cristão daqueles dias. Foi muito impacto. Mas foi uma grande decepção e que amargou muito. E Jesus não voltou naquele dia. E nesse mesmo dia, quem teve a visão? Irã Edson, atravessando o milharal, ele tem a visão de Cristo passando do lugar santo para o Santíssimo e vai ao grupo, inclusive a Miller também, explicou tudo isso, mas como ele foi o alvo, a evidência do negócio, ele não quis mais enfrentar público mais para poder tratar desse assunto. Ele encerrou, ele pendurou a chuteira ali. Ali ele ficou nas suas orações em casa, quietinho no seu cantinho, e logo ele adoeceu também e morreu. Mas, irmãos, foi uma decepção muito grande prevista aqui na Bíblia Sagrada, como nós vimos. Sem para onde virar. É uma profecia bíblica que hoje é um fato histórico que se cumpriu no período conhecido como Filadélfia. Ariel, você queria fazer um comentário? Respondeu as duas perguntas. Tá. Irmãos, só para fechar de forma gloriosa esse ponto, falando do verso 9, falando do verso 10, olha o que fala o verso 11 do capítulo 3. Eis que venho sem demora. Irmãos, só faltou falar que quem estava surgindo ali eram os adventistas. Não precisa falar mais nada. Que o que nós pregamos? Não é o advento? A volta de Jesus. A volta de Cristo. E o que está escrito no final de Filadélfia? Qual é a decepção? Que nós vamos profetizar de novo. E qual é a mensagem? Vem sem demora. Eis que vem sem demora. Quer dizer, irmãos, no Apocalipse capítulo 12, nós vimos a história da igreja pura, que lá na altura do verso 17, fruto da perseguição dos 1260 anos, que falou no verso 6 e o verso 14, lá no verso 17, de forma escatológica, apresenta uma nova perseguição que vai à frente dos nossos dias. Mas identifica ali no verso 12 a mulher pura que guarda os mandamentos de Deus
E tem o testemunho de Jesus, que Apocalipse 19:10 fala que é o espírito de profecia. Fala que ela surgiria no deserto. 44, Daniel 8:14. E todo o contexto que nós estudamos dos 2.300 anos. Então fala dia, mês, ano, localização geográfica, características dos ensinos, o tipo de decepção que passaria e o tipo de perseguição que ainda vai ter para frente. Irmãos, a igreja adventista do sétimo dia é a igreja de Deus dos últimos dias. Igreja não salva, religião não salva, Bíblia não salva, mas quem está com o bastão do revezamento, que veio desde Adão, quando saiu do jardim, é a igreja adventista do sétimo dia. Ela não é a arca de Noé. Não salva. Está cheio de gente perdida lá dentro, está cheio de gente salva. Como tem em todas as igrejas do mundo. Mas a verdade, o bastão de revezamento está nas mãos desse povo. É o povo de Deus dos últimos dias. Eles estão com a responsabilidade de pregar o evangelho a todo povo, tribo e língua, para que Deus possa, em muito breve, reunir a sua igreja em um só rebanho, em um só pastor e em um só batismo. Aquela mensagem do Ide que Cristo falou, Ide a todo povo, tribo e língua, ensinando, pregando e batizando. Todo mundo que está fazendo isso está valendo, mas a responsabilidade congregacional dessa missão está nas mãos dos adventistas do sétimo dia. Todos os movimentos religiosos podem contribuir, porém a responsabilidade, o bastão de revezamento que veio desde Adão está na mão desse movimento que na Bíblia é conhecido agora por Laodiceia, ou povo justo. E por incrível que pareça, né? Quando entramos então no termo Laodiceia, povo justo ou povo do juízo, é mais uma característica que reveste com brilho essa profecia da purificação do santuário. O que nós aprendemos até agora, que purificação de santuário era todo dia 10 do sétimo mês aqui no santuário terrestre. Só que Paulo, em Hebreus 9:27, fala que cabe ao homem morrer uma vez e depois disso virou juízo. Isso encaixa com o que nós estudamos durante essas 8 aulas do santuário celestial. Jesus, no dia 22 de outubro de 1844, ele passaria do lugar santo para o santíssimo para iniciar esse trabalho que Paulo está falando, e que nós conhecemos na Bíblia como juízo investigativo. Claro, isso encaixa com a linguagem cotidiana do planeta, da área jurídica. Ninguém é condenado sem antes ser investigado. Qualquer pessoa, para ser julgado sequer, tem que ser investigado primeiro. Exceto se ele foi pego em flagrante. Se ele foi pego em flagrante delito, está lá, ele vai passar por um julgamento. Só dispensa a investigação porque já foi em flagrante delito. Então flagrante é flagrante. Agora, onde não tem um flagrante, tem uma investigação. Então, a partir do momento que a Bíblia traz essa linguagem para maior entendimento nosso, é isso que está sendo dito. Em 22 de outubro de 1844, que Paulo disse em Hebreus 9:27, que começa pelos mortos. Então, o que diz lá em Apocalipse e Daniel sobre a questão de livros, entre aspas, né? Então, esses livros foram abertos. E a vida dessas pessoas que já morreram, começando pelo primeiro registro de morto no planeta Terra, e de lá para cá vem arrastando, né? De gente morta, mas no dia 22 de outubro de 1844 seria aberto. Iniciaria pelo primeiro que morreu sobre a face da Terra. Então, hoje, qualquer pessoa que morre, o nome dele já é revisto automaticamente dentro desse quadro de juízo investigativo. Quando Cristo tiver para voltar, ele atrelou essa mensagem que nós conhecemos agora em Apocalipse, capítulo 14, versículo 6 ao 12. As 3 mensagens angélicas. Em 22 de outubro de 1844, essas 3 mensagens angélicas desse texto que eu acabei de citar começaram a ser pregadas sobre a face da terra. Vi voando no céu 3 anjos que tinham o evangelho eterno, o mesmo de Mateus 24:14, para pregar todo o povo, tribo e língua.
E seguiu o primeiro anjo dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Está avisando o que começou em 22 de outubro de 1844. Presta atenção nesse trecho agora da primeira mensagem angélica. E adorai aquele que fez os céus, o mar, a terra e as fontes das águas. Irmãos, é um trecho do mandamento do sábado. Faltou falar que é adventista do sétimo dia, o movimento que surgiu em 22 de outubro de 1844. Só não vê quem não quer, está nas entrelinhas da Bíblia, bem aberta. É um movimento de Deus. A igreja adventista não surgiu por vontade própria de homem. Ela veio na profecia bíblica. É uma igreja especial. Não tem fundador. Não tem fundador. Não tem. Veio na profecia. Passou pelas pessoas que foram chamadas para liderar essa igreja, como até hoje é chamado. Tem erros lá dentro? Tem erros. Tem pecadores? Tem pecadores. Tem perdido? Tem perdido. Tem salvo? Tem salvo. Tem bons líderes? Tem maus líderes. Como em qualquer religião. Mas esse movimento é o movimento da profecia. É isso que eu estou chamando a atenção. Para a palavra de Deus. A segunda mensagem angélica: caiu grande Babilônia. Terceira mensagem angélica: cuidado com o sinal da besta. 3 mensagens. Depois ainda vem o alto clamor, que nós vamos estudar mais na frente um pouquinho, que já está avisando: sai dela, povo meu. Essa mensagem está nos nossos ouvidos. E o que nós estamos fazendo agora, ouvindo essa mensagem aqui, é ouvindo esse clamor. Mas vai chegar um momento que não vai ter saída. Ou escuta e sai, ou escuta e fica debaixo das rochas. A casa vai cair feio. Porque o que a mensagem de Apocalipse 18:4 fala: sai dela para que não seja participante dos seus pecados e das suas pragas. Não tem saída. Então hoje é o melhor momento de sair e fazer parte do verdadeiro povo de Deus, que tem esse compromisso sério, essa conta séria para prestar com Deus sobre a pregação do Evangelho a todo o povo, tribo e língua. Pense nisso, amadão. Pense nisso, amadão. Apocalipse capítulo 20, no verso 4, a segunda fase desse juízo que começou em 22 de outubro de 1844, é lá no céu. É justamente o milênio apocalíptico citado no capítulo 20 de Apocalipse. No verso 4 fala que nós julgaremos e reinaremos com Cristo durante 1000 anos. Essa é a segunda fase, a fase final do juízo. Então, veja bem, irmãos. Quando estiver chegando no desfecho do conflito, Cristo atrelou a pregação do Evangelho, dentro das mensagens angélicas e também em Mateus 24:14, a missão de atingir todo o povo, tribo e língua com a palavra de Deus. Atingiu, ele vai simplesmente levantar e dizer: está feito. E quando ele fala está feito, o próprio contexto apocalíptico fala que o justo que se limpe, ainda mais, e o imundo que se suje, ainda mais. Esse ciclo conhecido na Bíblia se chama fechamento da porta da graça. Quando ele falar isso, a porta da graça estará fechando. Ela fechou. Apocalipse 18:8 desencadeia em um só dia, ciclo de 24 horas, porque é o primeiro dia do milênio, que é literal. As 7 últimas pragas cairão em um ciclo real de 24 horas. Meus amados, Apocalipse 18, verso 8, deixa bem claro, sem sombra de dúvida, que em um só dia, ciclo de 24 horas, cairão as pragas. As pragas que estão citadas em Apocalipse 16. Não tem para onde virar. É o primeiro dia do milênio. O milênio é literal. A meia hora também do sétimo selo é literal. Não é simbólica, 15 dias, é literal. A meia hora de silêncio no céu. Infelizmente, tem muita gente que pensa que as pragas vão cair em um ano. E não vai ser um ano. Quando fala que um dia de Apocalipse 18, tem muita gente interpretando de forma simbólica. E esse dia é o primeiro do milênio. O milênio é literal. Não está fora do contexto. João ressuscita, inclusive, no final desse dia. Por isso que a profecia do milênio é literal. Lembra da tese que eu apresentei em aulas anteriores? Profeta vivo, profeta morto? Pois é. Quando o profeta está vivo, é literal a profecia. E quando o profeta está morto, quando iniciou a profecia,
quando acontece a profecia dele, se ele não participar da profecia dele de alguma forma, aí é simbólica. Então João vai ressuscitar no primeiro dia do milênio, ele literaliza a profecia. Cristo participou dos 3 dias que ele falou que ficaria no ventre da terra. Então ele literalizou a profecia dele. Mas João não participaria dos 1260 anos, como Daniel também não. Por isso foi simbólico. E nós já estudamos isso em aulas anteriores. Meus amados, assim está escrito. Eu estou apenas apresentando textos bíblicos. E a destruição desse planeta aqui, aquela que Pedro fala, que Jesus também fala no Novo Testamento, Apocalipse 18, verso 10, fala que vai ser em uma só hora, que o planeta todo terá virado a Babilônia inteira, né? E os servos de Deus vai estar dentro dos matos para lá, as igrejas vai ter sido toda destruída, o patrimônio dos servos de Deus vai ter sido tudo destruído. Nós vamos estar dentro dos matos, cidades pequenas e reuniões no meio do mato para fora, esperando Jesus com convicção, com segurança. Não vamos passar pela decepção que passou o período milerita. Agora não. Ele vai aparecer nas nuvens do céu. E anjo vai aparecer nos protegendo, nos guardando, nos conduzindo na última crise desse planeta. E nós vamos estar aprofundando mais na aula que vem, dentro desse contexto. Eu gostaria, inclusive, de apresentar aqui no quadro, só para fazer o fechamento. Vem aqui, Arilson. Aqui então, a profecia de Daniel 8,14, que até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. No qual nós passamos 8 aulas estudando só o santuário celestial, que foi um paralelo com o santuário terrestre. E isso é o indicativo do contexto de Daniel no capítulo 8 e capítulo 9 de Daniel. Então, o período citado na profecia começaria em 457 a.C., aplicando 2.300 anos, como começou antes de Cristo, e ia terminar depois de Cristo, em 22 de outubro de 1844. Esse período foi dividido em 2 partes, uma parte para o povo judeu, e a parte do povo judeu terminou no ano 34. A segunda parte, então, tirando os 490 anos, que é as 70 semanas do povo judeu, deduzindo dos 2.300, sobrou 1.810 para o povo cristão, ou o povo do príncipe, que a profecia fala lá na altura do capítulo 9, versos 26 e 27. O povo do príncipe é o povo cristão. O Apocalipse apresenta 7 períodos da igreja cristã. O primeiro começando dentro do ano 31, que ele escolheu apóstolos judeus justamente por isso. Quando chegasse no ano 34, o primeiro selo estaria abrindo e fechando junto com o final da primeira igreja, que é Éfeso. Aí veio as igrejas, as 7 igrejas, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, e Laodiceia começa então 22 de outubro de 1844 até a volta de Cristo, que é o povo do juízo. Os selos apocalípticos, primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, quarto selo, quinto selo e sexto selo. Nós estamos hoje na metade do sexto selo. Ainda tem dentro do sexto selo sinais para acontecer. Nós vimos que já aconteceu diversos sinais, como o escurecimento do sol, queda das estrelas, o terremoto de Lisboa. Esses e diversos outros sinais que nós já estudamos dentro do contexto da profecia já aconteceram. Mas ainda falta o céu abrir como um livro que se enrola e Jesus realmente ser visto nas nuvens dos céus, e aqueles que estiverem fugindo da mensagem vai pedir as rochas rochedas para cair sobre eles, porque eles não quis aceitar a verdade enquanto conheceu, enquanto o Espírito Santo esquentou seu coração. Então fica atento, porque o 7º selo é só uma viagem que vai levar nós para o céu. É o silêncio de meia hora profética do céu. Se alguém quer ser salvo enquanto está conhecendo a verdade, hoje. Amanhã pode ser muito tarde. Deus chama por amor. Se você não escutar por amor, ele vai dar um jeitinho de chamar pela dor. Mas não vale a pena partir para esse lado não, meus irmãos. Vão por amor, que é bem mais gostoso, é mais tranquilo, e no final nós vamos ver que valeu a pena. E nós vimos também, dentro da profecia aqui, que as trombetas também abriram aqui dentro desse período. A primeira trombeta aqui dentro de 325, a segunda, terceira e quarta trombeta aqui dentro entre o ano 323 ao ano 538, a quinta e a sexta trombeta entre o ano 538 ao ano de 1517, primeiro ai e segundo ai também foi aberto aqui dentro desse período, justamente dentro do período da igreja de Tiatira, mas o terceiro ai já foi aberto aqui, justamente dentro do período da igreja de Filadélfia, o terceiro ai. Em 1844, então, 22 de outubro de 1844, começa oficialmente o movimento conhecido
como Laodiceia na Bíblia Sagrada, que não tem como fugir de atribuir esse contexto, com tudo que nós estudamos, à Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é a Igreja de Deus dos últimos dias. Eu queria só finalizar com a mensagem que temos no Apocalipse com relação à Igreja de Laodiceia. Ali apresenta que tem 3 tipos de cristãos lá dentro: quente, frio e morno. Quente, todo mundo sabe o que é quente. É o raça eleita, pessoa convertida, que não abre mão da fé para nada, que prioriza as coisas de Deus e ponto. Não quer saber. Ele não tem negociação. Ele está abraçado com Cristo e com a verdade, e ele com a palavra de Deus na mão e com Cristo no coração, ninguém passa por cima. Ninguém pode com ele. Porque ele é usado como instrumento vivo na mão de Deus, em qualquer lugar que ele estiver no planeta Terra. O frio também está claro. Ele está dentro da igreja, mas está gelado igual um picolé. A fé dele está congelada. Ele precisa de sair desse estado de hipotermia antes que ele comece a perder membros do corpo, porque a hipotermia dá gangrena. Começa a faltar oxigenação, começa a azular a perna, braço. É o tal de chamar pela dor, vai dar problema. Então larga de mão disso, reflete, procura ser quente, porque o negócio não é brincadeira. Agora tem um quadro aí dentro, e esse dá dó. Isso aí eu não vejo solução para ele, porque a solução que a Bíblia apresenta é muito triste. O morno. É que Deus está a ponto de vomitar essa criatura de dentro dele. A condição é tão desgraçada desse indivíduo, que Deus está a ponto de vomitar. E o pior é que esse indivíduo está envolvido, desde o membro comum de igreja até alto posto da liderança. Gente metida até o pescoço com apostasia religiosa em pessoa, dentro da sua conduta pessoal. Os famosos donos de igreja estão envolvidos dentro desse contexto de mornidão, que acha que é dono da igreja, pode fazer da igreja o que quer. E Deus vai prestar conta um dia. Arrepende-te, olha onde que caiu, e não abandona o primeiro amor. A mensagem que foi dita lá na primeira igreja, que vale para todas. Fique atento, para que não seja outra a sua temperatura, a minha temperatura, a não ser quente. É a única que salva e que nos mostra que estamos nos braços de Cristo, que estamos recebendo a temperatura dele. O frio não está recebendo a temperatura dele, e o morno vai ser vomitado, vai ser descartado, desprezado. Pense nisso, é muito sério. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Santo Deus, tenha misericórdia de nós. Perdoa nossos pecados, nossas faltas, o que temos feito durante nossas vidas que não tem te agradado, na tua causa, na nossa vida, na nossa conduta. E santifica-nos na tua palavra, porque a tua palavra é verdade. Amém, Senhor. Fortaleça a nossa fé, para que seja uma fé grandiosa, que possamos andar com firmeza nos teus caminhos e principalmente cumprir com a missão que tu nos tens confiado. Que naquele grande dia, nós e nossos lares representados nessa oração, seja contado dentre aqueles que marcharão para dentro dos portais da cidade santa. É o que te suplicamos agradecidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.